Boa noite, sejam muito bem-vindos ao OAB Noite Tatuapé, o primeiro talk show da advocacia paulistana. Um espaço criado para discutir os principais temas que realmente importam para a nossa profissão, com leveza, profundidade e convidados especiais diretamente do meio jurídico. E hoje eu gostaria de convidar a nossa querida amiga, presidente da OAB Seccional da gestão de 2022 e 2024 e agora conselheira federal, a grandíssima Patrícia Vanzolini. Mas olha, eu vou falar para você, a sua estatura como mulher e como advogada, ela supera qualquer questão física que você tenha, às vezes, de dificuldade, viu? Eu lembro até, Patrícia, a primeira vez que eu te vi foi dentro de um cursinho do Prima. Nossa. Que você dava aula. Hein? Desenterrou. Eu lembro como se fosse hoje. Você nunca tinha me falado isso? Eu lembro até hoje você, o Mena, o Marco Antônio, Sim. o Sabag, tudo da época do Prima. Eu lembro de você dando aula pra gente lá na Bela Sintra. E eu tenho um orgulho imenso, Patrícia. Eu tenho um carinho e um orgulho porque a gente trabalhou em prol da advocacia. Eu vejo onde a gente chegou e onde a gente pode chegar. Isso, para mim, é grandíssimo. Mas antes de iniciar, gostaria de apresentar a nossa querida Patrícia. Dispensa apresentações, mas hoje ela atualmente é conselheira federal também da OAB Seccional São Paulo, ali na nosso Conselho Federal. Mas antes de iniciar, para contar um pouquinho, porque a história da Patrícia ela é maravilhosa. Eu acredito que a gente precisa, e todo mundo tem a curiosidade, Patrícia, de conversar e conhecer um pouquinho da sua história. Então, hoje, quem é Patrícia Vanzolini, como começou a escolha pelo direito e qual foi a sua sensação de quando você iniciou na profissão? Bom, eu acho assim, né? Qualquer um que me conhecesse a pequena Patrícia Vanzolini, que era menor ainda do que eu, já ia saber de antemão que eu ia fazer direito, porque eu era aquela criança chata, aquela criança que discute, aquela criança que argumenta, que não tem não é não, ela quer saber o porquê e ela dá nó em pingo d'água. Muito que bem. Mas eu digo que a minha chegada ao direito, na verdade, foi um caminho de fracassos. Foi o fracasso que me trouxe até aqui. Eu gosto de dizer isso porque, sobretudo, os jovens acreditam que eles só vão ter sucessos, que eles só vão acontecer coisas maravilhosas, vem na internet, olha, eu ganhei tal causa, eu ganhei meu primeiro milhão, não sei o que tem. Eu devo, na verdade, toda a minha vida aos meus fracassos. E eu tenho dois que eu gosto especialmente, mas fracassos mesmo, aquele de você, assim, cair na lama, tomar aquele tombo. O primeiro fracasso foi o vestibular. O vestibular, eu estava muito na dúvida. Eu tinha pensado em direito, também pensava em jornalismo, porque eu gostava jornalismo? Gostava de fato de escrever. Eu pensava, fiz aquele teste vocacional, na minha época eu fazia, e deu os dois. Aí prestei. Só que como eu era muito, assim, metida, né? Quando é novo, a gente é muito metido, né? Depois a gente vai... Ir numa pública e numa particular, só em duas. E tomei bomba nas duas. Não passei. Prestei numa jornalismo e noutra direito. Você tinha quantos anos? Eu bombei. Tinha 17, estava acabando de sair do colégio, bombei nas duas. Só que eu não queria fazer cursinho, achava chato. Então tinha uma vaga que ficava sobrando, essas vagas que ficam remanescentes. E como meu pai era professor lá aqui da PUC São Paulo, eu não pagava a faculdade. Então eu falei, quer saber, em vez de fazer cursinho, eu vou entrar aqui num curso que tem vaga sobrando só para sentir como é que é a faculdade. Aí resolvi entrar nas ciências sociais. E amei. O meu projeto era ficar um ano nas sociais e depois já mudar para o direito, prestar vestibular de novo. Eu fiquei 3 anos, quase me formei nas ciências sociais, mas aí eu ouvi, e eu adorava sociologia, política, antropologia, essas matérias, sabe? Sim. Matéria cabeçuda. Matérias sociais. Matéria cabeçuda. Pois é, eu adorava. E aí, depois de 3 anos e meio, eu resolvi prestar para direito, prestei, passei e fiz na PUC mesmo. Mas eu acho que isso foi muito importante, porque quando eu entrei na PUC, já eu era mais velha,
eu já tinha uma outra visão. E as sociais me abriu a cabeça para uma visão mais humana, para uma visão menos técnica, sabe? Quando o professor ia lá e ensinava o Código Civil, eu falei, mas o que será que está por detrás disso? Quais as relações, o que é a justiça, de forma um pouco mais profunda, que eu sentia que os meus colegas olhavam, que eles olhavam mais aquela letra fria da lei. Então, esse foi meu primeiro fracasso, mas olha, você vê como as coisas depois do final dá tudo certo, o arquiteto está dominando tudo, planeja tudo para a gente. E o meu segundo grande fracasso, esse é mais engraçado, foi no exame de ordem. No exame de ordem, quando eu prestei em civil, porque eu estagiava com direito civil. Eu fiz a faculdade, um fato que também aqui poucos sabem, o seu programa está revelando em primeira mão fatos da minha intimidade. Eu fiz a faculdade de Direito concomitante a um curso de teatro, porque eu sempre gostei de comunicação. Calma aí, então quer dizer que antes de ter o curso de Direito junto, você fazia um curso de atriz? Eu fazia curso de atriz no Celilena, que é um curso bom, é um curso que dá o DRT, né? Como se fosse a OAB, né? Então, é um curso sério, não é um curso, é um curso de 3 anos também, sério. E eu fiz paralelo. Eu fazia direito de manhã e fazia o teatro de noite. Aí fazia o teatro, mas assim, é por uma paixão, não era que eu queria trabalhar de atriz, nada. Eu queria fazer direito. Estagiava, fazia, então a minha vida era corrida. Eu fazia a faculdade, depois à tarde o estágio, depois à noite ia para o Célia Helena. Beleza. Quando eu formei, eu fui passar na OAB, pumba, tomei pau. Tomei mó bomba. Aí fiquei super frustrada, porque eu digo, né, a gente é metido quando a gente é novo, né? A vida que vai quebrando a gente, vai dando humildade. Eu fiquei revoltada, falei, mas que absurdo, quer saber? Não vou mais, não quero mais. Negócio de direito, porque eu fazia muita publicidade. Eu ganhava dinheiro com isso, com propaganda de papinha para nenê. Você tá brincando, Patrícia? Eu tinha uma carinha bonitinha. Eu estava perdida, porque eu estava um ano fora do mercado, eu tinha deixado meu estágio, né? Porque depois que eu não passei no exame do AB, então eu tive que sair correndo de passar na ordem, né? Baixei a bolinha, calcei as sandálias da humildade, estudei pra caramba, passei na ordem, e pensei, como é que eu vou começar a entrar no mercado de trabalho? E aí eu resolvi fazer o mestrado. Falei, quer saber? Eu vou voltar a estudar. Eu sempre fui estudiosa, eu gosto de estudar. Então eu vou fazer o mestrado. E no mestrado, né, quando eu passei na prova do mestrado, eu fui fazer o mestrado, aí eu descobri o direito criminal, aí eu abri meu escritório, aí encontrei meu marido, eu brinco que a PUC me deu tudo, me deu profissão, marido. Tudo, porque a gente se conheceu lá, né, no mestrado, e aí eu entrei nos trilhos. Mas por que eu quero te contar isso, Thiago? Porque a gente às vezes pensa, nossa, deu tudo errado. Quando eu passei no mestrado, eu falei, quer saber o que eu posso fazer? Eu posso dar aula, porque afinal de contas, né, eu já estava no mestrado, eu posso dar aula. Comecei a bater a porta nos cursinhos. O Prima foi o primeiro que me acolheu. Na verdade, eu tinha um cursinho antes do Prima, que chamava Exord. Eu comecei no Exord. E eu, com muita humildade, fui bater lá no Exord. Tinha um colega que sabia que dava aula lá. Eu falei, olha, eu quero ser a assistente da assistente do assistente. Eu quero carregar a pasta do professor, não importa o que eu tenho que fazer aqui. Eu quero estar aqui dentro, porque uma hora o professor vai ficar doente, não que eu desejasse isso, entendeu, Thiago? Eu não desejava uma hora ninguém, mas acontece, uma hora o professor vai ficar doente, eu vou estar aqui de prontidão. E fiquei ali. E quando eu comecei a dar aula pelo sistema telepresencial, que foi o nascimento do ensino telepresencial. E tinha um auditório lá na Bela Sintra, daquele gravado, que transmitia, né? Aí eu explodi. Por quê? Porque eu tinha minha formação de atriz. E muitos professores, eles tinham uma timidez com a câmera. Eles não conseguiam ficar naturais. E eu, como eu já tinha aí meus anos de praia, eu tinha. Então aí você vê que são os fracassos, né? Se eu tivesse andado eu brinco que eu gosto das linhas tortas. Se eu tivesse andado numa linha reta, ido fazer direito como primeira faculdade, passado no primeiro exame de ordem, eu não ia ter toda essa experiência que eu acabei construindo ao longo da vida. Então, às vezes a gente acha, eu sempre digo assim, sobretudo para os jovens, tenha calma, o que é seu virá para você, o que é seu está escrito. Não nos cabe questionar o plano, nos cabe seguir com paixão aquele plano que foi feito para nós. E no final você vê, nossa, não é que tudo se encaixou, não é que tudo fazia sentido. Então aí virei advogada criminalista, professora, né, casada com o doutor Alexis, já sou casada há 23 anos, tenho 2 filhas, uma delas, inclusive, recebeu a carteira da OAB de Kids aqui no Tatuapé. Aqui no Tatuapé. E tem uma vida perfeita, graças a Deus. Que bacana, olha só que interessante. A gente, às vezes, Patrícia,
A gente coloca a nossa vida como um formato do ideal, do que a gente às vezes vê na internet, ou do que vê na rede social, ou mesmo do que a gente acredita que aquela pessoa vive, e a gente às vezes não conhece o histórico de tudo que passou, de todas as pedras no caminho que teve que enfrentar, que na verdade essas pedras que você menciona foram que se tornou a verdadeira advogada, a grande advogada Patrícia Vanzolini. Imagina que se na época você não tivesse feito curso, você teria vergonha das câmeras? Como é que seria essa sua trajetória? Provavelmente teria outros rumos, mas a gente descobre exatamente por essa história que, na verdade, tudo que a gente passa, ele tem um motivo e tem um fim, está tudo já planejado, né, Patrícia? Exatamente isso. Acho que isso é o bacana da gente olhar para trás e ver, né? Uma hora as coisas, as pecinhas se encaixam, parece que tudo faz sentido. Eu também digo para os meus alunos bastante assim, aproveite a juventude para experimentar. É claro que pagar boleto é importante, é claro que você ter sucesso, mas assim, o que nos move, eu não tenho dúvida nenhuma, o combustível do sucesso é o amor, não tem outro. Porque se você não tem aquela paixão, você não acorda 4 horas da manhã, você não dorme 2 horas da manhã, você não perde fim de semana e feriado, você só faz isso por uma coisa que você é apaixonado. Então, se você está sentindo que você ainda não é aquele lugar, muda, experimenta, né? Faça outra coisa, porque eu tenho certeza que todos nós temos um lugar reservado exatamente para nós. E quando a gente encaixa, eu acho que como você, não é? Que você também tem uma história muito bacana, inclusive no OAB, né? Nunca tinha pensado em ser dirigente de ordem, mas de repente se fala, meu Deus do céu, é o meu lugar. Quando a gente sente que a gente chegou no nosso lugar, parece que tudo, né, tudo se clareia, transforma. né? Tudo se transforma. E, Patrícia, você mencionou que quando você escolheu e a vida te direcionou para ser professora, a gente tinha essa questão também que você tinha o direito penal. Conta para nós rapidamente sobre o direito penal, aonde que te transformou, que te apaixonou sobre essa área. Então, eu acho que assim, toda a minha história me leva para o direito penal, né? Desde pequeno eu sempre gostei de livro de crime, de Agatha Christie, de coisa de Agatha Christie? Agatha Christie foi o primeiro livro Você que eu leu li. todas as... Todas. Eu li também. Oriente. Exato. Meu, eu adoro essa autora, ela é sensacional. E ela é voltada para criminal, né? Não é só crime. Então, eu sempre tive assim, fanatismo por isso. E eu acho que a própria faculdade de Ciências Sociais, ela te leva assim, para essa área do direito, que eu acho que é a área mais humana. Sem nenhum, né? Todas as áreas, claro, são muito importantes. Mas a área do direito penal, você lida assim, com situações muito extremas, né? Situações extremas. Tanto de pessoas que são acusadas injustamente, quanto pessoas que fizeram coisas erradas mesmo, mas que elas merecem um tratamento justo. Eu sempre digo, né? A gente não defende a pessoa, a gente defende o direito da pessoa, os direitos da pessoa, o devido processo legal e etc. Mas no direito criminal você também abre muito a cabeça, né? Você vê ali uma pessoa, não estou querendo passar pano nem nada, mas você acaba abrindo a cabeça. Você vê ali um pai que furtou porque estava desempregado. Às vezes você pode pensar assim, será que eu também não faria isso? Se fosse meu filho chorando de fome, Realmente. se fosse, entendeu? Você acaba tendo uma visão, assim, eu não diria, mais benevolente, sabe? Do mais ser humano. humana. Mais humana. Mais humana. Mais humana, não somos perfeitos. Sim. Né? A perfeição não nos é dada. Então, Sim. acho que isso tem a ver comigo. Nós vamos para um intervalo, o papo está muito bom, tem muito mais conteúdo, muito mais assunto, e eu vou pedir para vocês, não saiam desse canal. Vamos seguir agora pelos nossos patrocinadores, nossos apoiadores culturais, nesse intervalo, e a gente volta já. Fica aí. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua: esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado,
Você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta aqui no OAB Noite Tatuapé, um talk show voltado para toda a nossa advocacia. E eu quero agradecer imensamente os nossos patrocinadores, nossos apoiadores culturais. Vocês assistiram aí no vídeo. E eu gostaria de agradecer especialmente todos eles por divulgar, trabalhar em prol da nossa advocacia também. Eu estou voltando aqui. Hoje a gente tem uma participação especial. É a primeira gravação. Olha, quando a gente começou a ideia do talk show, eu falei, Patrícia, você vai ser a primeira entrevistada. E a gente está aqui hoje com essa grande mulher, Patrícia Vanzolini, uma querida amiga. Tenho um prazer imenso de você aqui hoje. E você aceita uma água, Patrícia? Com certeza. Então, chamar a Isabelle. Uma salva de palmas para a Isabelle. Isabelle. Água. Oi, eu tô ouvindo aqui? Chegou a hora do ping-pong jurídico! Opa! O direito para você é? Paixão. Um jurista que te inspira? Tem muito. Na atualidade, acho que o Toron, nosso Alberto Zacarias Toron, conselheiro seccional, um grande advogado. Eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Um livro que mudou sua visão sobre o direito? Tem um livro que eu acho muito bacana, chama Descasos. Ele foi escrito pela Alexandra Zafir, que é irmã
do Luciano Zafir, ele ganha porque ela faleceu. Ela é uma grande advogada, trabalhou, foi sócia do Toruman, inclusive, e ela teve aquela doença degenerativa, que é ela, sabe aquela doença que a pessoa vai paralisar. Sim, vai atrofia. Ela escreveu esse livro com a ponta do nariz, chama Descasos. E é um livro curtinho, contando dos atendimentos que o escritório que eles faziam probou para a população carente. Então, conta cada situação, porque às vezes a sociedade ela vai tinha importância do advogado criminalista. Ela fala que o advogado criminalista defende bandido e etc. E você lendo esse livro da Alexandra Zafir, Descasos, você vê o quanto você tem de preconceito, pessoas acusadas injustamente, pessoas que não recebem nenhuma justiça. Como nós, advogados, podemos ajudar? Eu recomendo para todo mundo. Descasos. Petição ou audiência, Patrícia? Gosto dos dois, mas eu sou mais da petição. Eu sou aquela de cá, uma semana fazendo a petição, mudando frase. Eu gosto de escrever. Usa inteligência artificial? Eu uso para fazer pesquisa, mas para escrever nunca. Eu gosto, modéstia à parte, eu gosto do meu estilo. Eu acho que o meu estilo, a gente pode falar em inteligência, pode falar em dedicação, castidade, ética, são as maiores qualidades que eu vejo. E o maior defeito? Soberba, arrogância, acho que isso é péssimo, né? Tratar mal os outros, tratar mal o cliente, tratar mal os colegas. Eu acho que já é uma vida tão difícil, é uma luta, é uma vida que se você não tiver uma tranquilidade, uma empatia, um bom trato, é péssimo. Um processo inesquecível, sem citar nomes. Eu acho que um dos primeiros processos que eu fiz de júri, que é um processo, eu já contei essa história em algumas oportunidades, é um processo que eu fiz pro bono também, para uma pessoa bastante carente, que estava sendo acusada de causa injusta, e o que me tocou nesse processo é que o réu foi condenado. Eu fiquei super frustrada, né? Foi um dos primeiros júris que eu fiz na minha vida, eu queria muito que ele fosse absolvido. Mas ele foi condenado, uma pena baixa, mas foi condenado. No final do júri, os pais desse rapaz me abraçaram, dizendo que eu tinha restaurado a honra deles, que eu não tinha conseguido restaurar a liberdade, mas que eu tinha restaurado a honra, porque falavam mal daquele menino, todos desmereciam aquele menino. E eu falei coisas positivas. Eu falei, olha, é um trabalhador, cometeu um erro, né? Porque ele era reincidente, ele cometeu um erro, mas ele está tentando se erguer. E aquilo que eu falei, de alguma forma, restaurou realmente a honra. Para mim, é inesquecível. E uma causa que você nunca defenderia? Olha, eu nunca defenderia uma causa que me pedissem para atuar de forma antiética, né? Eu acho que em todo processo, você pode agir de forma ética, defendendo o direito. Mas eu já tive cliente que me pediu para atacar a vítima, por exemplo, para agir de forma... Acho que isso eu não faço de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O judiciário, em uma palavra? Um poder de pacificação social. Mas para isso ele precisa também respeitar os outros poderes, porque senão existe uma desigualdade e aí tudo é tamanho na sociedade. E uma gafe de fórum? Uma gafe de fórum, eu tinha um caso também de júri em que eu comecei o caso fazendo um acordo com o promotor, um acordo que era bom para o meu cliente, né, da gente fazer uma tese comum. Mas no meio da minha sustentação do júri, eu senti essa chance de eventualmente pedir uma absolvição, mas eu já tinha feito o acordo com o promotor que eu não... Quando eu comecei a ir para esse caminho, o promotor me olhou, me fuzilou com os olhos que eu não sabia nem onde me enfiar. Eu percebi a importância do fair play. Eu percebi a importância de você não querer dar uma desperto. Não é? Porque os casos vão e vêm, mas os colegas de trabalho, o juiz, o promotor, o seu colega ex-adverso, você vai ter que colocar... Se você não tiver credibilidade, palavra, você não tem nada. A importância da palavra. Um hobby do nova sua sanidade? Sem dúvida, mergulho, né? Mergulho é o meu grande hobby, é o que eu faço. Mas com tanque, com a máscara, com tudo? Com tudo. Tudo. E é terapêutico, porque você fica uma hora lá quieto. A gente, né, que vive com muito ruído mental, você fica lá uma hora quieto, respirando, vendo a paisagem. Para mim é uma terapia. Essa eu não sabia. Mergulho.
Eu senti que eu precisava fisgar o meu peixe ali. Então eu falei, meu Deus, eu vou ter que aceitar isso. Ele me convidou para ir lá para Abrolhos, ficar num barco. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei mergulhar. Não, você aprende rapidinho. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí comecei e me identifiquei, porque eu acho que tem uma coisa no mergulho que, além dessa coisa da contemplação, é você entender que é o controle do medo. A cabeça manda em tudo. A nossa cabeça manda em tudo. Então, quando você entra na água e você tem um negócio ali, uma máscara, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Mas quando você pensa que você está respirando pela boca, você fala, não, tudo bem, eu não vou morrer, né? Eu estou aqui com equipamento. Isso é muito importante para todos os momentos da nossa vida. Para a gente não entrar em... Tem uma história, dá tempo de eu contar uma história rapidinho? Claro, a gente tem uma história 5 que eu minutos conto, inclusive, para os meus alunos. Eu fui para o México, e no México eu mergulhei em cenote, que são aquelas cavernas. A gente está fugindo totalmente do tema jurídico, pode? Não tem problema. Me fala uma coisa, caverna, você diz que aquela escuro, tudo mais? Escuro e tudo mais. O cenote, ele é uma caverna diferente, porque ele, em tese, tem uma saída, mas em muitos momentos você não vê a saída. Você mergulha ali num lago, numa caverna. Sim. Mergulhei no cenote, mas a gente fez o mergulho com um tubarão. Então, esse mergulho específico, todo mundo desce, afunda, fica ali de barriga na areia, e aí vem o alimentador do tubarão e começa a dar, sei lá que peixe, e daí vem muito tubarão tigre, eu sei lá, não entendo direito, mas vem muito tubarão, os tubarões ficam pertinho de você. E é só você ficar lá quieto, assim, né? Não vai passar a mãozinha no tubarão, porque ele não é um cachorro, né? A brasileira, ela chegou lá no fundo e ela começou a ter um ataque de pânico. De medo, dos tubarões, eu não sei, de medo. Não é um mergulho muito profundo, sei lá, deve ter uns 25 metros. De boa, 25 metros é de boa. Então o instrutor falou para ele esperar um pouco, enfim, não quis esperar, ela começou a subir sozinha e ela arrancou o equipamento dela. Ela estava com o regulador na boca, ela estava com a máscara, ela arrancou e ela se afogou. E ela morreu afogada. Uma tragédia, né? E depois se revelou que assim, ela não tinha nenhum problema de saúde. É o que acontece quando a gente deixa a nossa cabeça nos dominar. Então o mergulho tem muito disso. É absolutamente seguro, é tranquilo, mas você tem que ir respirando e entender, tá tudo bem. Isso eu uso para tudo. Quando você vai fazer um júri, quando você vai fazer uma audiência, quando você vai fazer uma prova, tá tudo bem, né? Você olha para o lado, tá tudo bem. Você utiliza as técnicas de mergulho. Então quem está nos assistindo vai fazer mergulho para controlar a sua ansiedade. Nós temos aqui a Patrícia já dando as dicas para controlar tudo isso, porque no mergulho você conseguiu assimilar tudo isso e na sua vida prática no dia a dia acaba utilizando, é isso? Super, exatamente isso, porque você é obrigado a controlar. Se você tiver ansioso, primeiro que você pode fazer é isso aí, né, que essa moça fez, e depois que você consome todo o seu oxigênio, né, então você tem que ficar muito zen mesmo, para ir respirando devagarzinho. Então é uma coisa que me ajuda muito. E eu vou falar para vocês, se ela abrir um curso de mergulho, eu vou me inscrever, viu? A gente vai para o último bloco, e esse bloco eu fico esperando vocês, porque ele está sensacional. A gente vai para o intervalo com os nossos patrocinadores e apoiadores culturais. A gente volta já. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua, esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e
e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta no OAB Noite Tatuapé, o talk show jurídico da advocacia paulistana. Estamos aqui hoje com a nossa querida presidente Patrícia Vanzolini, num papo que está extremamente agradável, mas antes eu gostaria de agradecer que acabou de passar aqui no nosso intervalo, que vocês assistiram, os apoiadores culturais aqui da OAB Tatuapé, que nos apoiam e fomentam também a nossa advocacia local. Muito obrigado pelo apoio. Patrícia, agora falando um pouquinho mais sobre a questão do futuro da advocacia, eu queria que você falasse para a gente o que você acredita da nossa profissão, o que você vem enfrentando e vendo ultimamente da questão do enfrentamento da nossa advocacia e o que os jovens esperam para esse futuro tão, às vezes, nebuloso. Eu acho que a advocacia, como todas as outras profissões, né, está mudando muito, a gente precisa se adaptar às mudanças. E eu acho que a advocacia do futuro... Primeiro, a advocacia não vai acabar, hein? Olha, isso nós temos que ter certeza, porque quanto mais complicado o mundo fica, mais precisa dos advogados para desenrolarem os problemas, não é? A gente está falando aí de inteligência artificial. Então, hoje já está se pensando, né? E se a inteligência artificial, por exemplo, provoca um dano a alguém? Um carro aí que dirige sozinho, ele atropela e mata uma pessoa. Quem é que vai responder por esse crime? Vai ser quem fez o carro, quem projetou, quem programou? Enfim, estou só dando um exemplo de que cada vez nós temos uma sociedade mais complexa e nós vamos precisar dos advogados para entenderem as leis, as normativas e para defenderem as pessoas. Então, a advocacia não vai acabar. Mas eu acho que ela vai se transformar, em primeiro lugar, numa atividade cada vez mais nichada e mais complexa mesmo, assim, né? Então, ou seja, dizendo em poucas palavras, vai ter que estudar mais, né? Antigamente, a graduação era o fim da linha, você ia fazer uma pós se quisesse. Hoje, eu acho que fazer uma pós é mais ou menos assim, é obrigatório. Todo mundo que quer ter sucesso na advocacia
E eu digo uma pós, não precisa ser uma pós acadêmica, uma pós estrito sensu, né? Um mestrado, um doutorado, como eu fui fazer aí para dar aula, mas uma pós lato sensu, uma especialização, um MBA. Por quê? Porque o seu cliente ele vai querer saber algo específico, ele vai querer um advogado que saiba do ramo de aviação, por exemplo. E aí você vai ter que ter esse conhecimento especializado para entregar. Se você continuar sendo aquele generalista, aí você vai acabar ficando para trás e sendo substituído mesmo. Como a gente via muito antigamente, Patrícia, aqueles escritórios que cuidavam de tudo, criminal, família. O que você está dizendo é que esses escritórios tendem a ficar obsoletos no mundo atual que a gente vive hoje, é isso? Eu acho que um profissional dominar todas as áreas com proficiência é difícil. Eu acho que o escritório, seu full service, né, aquele escritório que tem um sócio que cuida de cada área, até tudo bem, não é o meu caso, né? Eu escolhi ter um escritório só de criminal, mas pode até ser. Mas um profissional, ele vai ter que ser cada vez mais especializado. Ele tem que entender da dor do cliente dele, ele tem que entender do negócio do cliente dele, ele tem que entender muitas vezes de matéria não jurídica, né? De matéria extrajurídica para conseguir resolver o problema, mas ele vai ter que cada vez mais estudar. Então esse é um primeiro ponto. Cada vez mais saber usar a tecnologia, né? Você me perguntou de inteligência artificial. Eu não uso inteligência artificial para redigir uma petição. Talvez seja até uma falha minha, talvez até seja um apego meu. É porque eu gosto de escrever, né? Eu escrevo ali, mas eu acho que é útil, desde que você depois revise, né? Não é para largar para a inteligência artificial fazer, inventar jurisprudência, essas coisas horríveis que a gente vê. Mas tem que saber usar a inteligência artificial. E eu vejo uma outra questão. Então, eu vejo a questão da especialização, eu vejo a questão da tecnologia e eu vejo a questão realmente de ter cada vez mais uma entidade forte para defender as nossas prerrogativas. Porque uma verdade existe, Thiago. Antigamente, os advogados eram mais respeitados. Isso é fato, né? Isso é fato. Agora, por que era assim? Eu não sei. É porque eram menos faculdade de direito? E daí, menos então, advogados? Eram menos advogados? Eu não sei. Os tribunais respeitavam mais porque XY? Eu não sei. Mas o que eu vejo hoje é uma relação muito mais, eu diria, conflitiva. Não deveria ser, mas eu vejo uma relação muito mais conflitiva. E eu vou te dar um exemplo da minha área, mas eu acho que em todas as áreas se pode notar isso. O júri. Eu gosto muito de fazer júri, eu acho que todo advogado criminalista gosta, mas eu, honestamente, atualmente, eu estou perdendo gosto muito de fazer júri, porque, assim, é tanta agressividade, é o promotor tratando com tanto desrespeito, coisa que você não via antigamente. Antigamente, no júri, as pessoas eram mais educadas, as pessoas eram mais elegantes. Claro que tinha aquele embate duro, você tem as teses ali, mas não havia xingamento, não havia palavras de baixo calão. Hoje você entra no júri e você tem um promotor chamando o advogado de bandido, de pilantra. E vários vídeos nisso, rolando na internet, de promotores acusando os advogados. Exato. É muito triste ver isso. Eu acho que assim, tá um pouco uma baixaria, sabe? E mesmo o judiciário, você vê calando o microfone, cortando o microfone do advogado. Então, não deixando ele fazer vídeo da audiência. Lacrando o celular, como a gente teve, né, recentemente aqui essa decisão do Supremo. Então, assim, eu acho que tá havendo um grau de desrespeito com a advocacia que vai exigir duas coisas. Primeiro, é que o advogado se torne um expert em prerrogativa. Para mim, assim, fazer um curso de prerrogativa, saber aquele artigo 7º do início ao fim, saber defender as suas prerrogativas é muito importante. O advogado é o primeiro defensor da sua prerrogativa. E depois ter uma OAB que realmente seja focada na defesa de prerrogativa, que seja combativa, sabe? Que lute pela advocacia de verdade, que não fique fazendo só média. Eu acho que isso é muito importante, acho que cada vez mais a gente depende disso. A Patrícia, para quem está nos assistindo, todos sabem, ela foi nossa presidente da gestão passada, da gestão 2022-2024, fez uma brilhante gestão. E um dos seus pilares, eu afirmo categoricamente, porque eu convivi com várias moções, vendo ela subir nas cadeiras, nos fóruns para defender a advocacia, e foi um dos pilares a prerrogativa dentro da sua gestão. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você desenvolveu e qual foi a sua pretensão ao ser presidente da OAB e focou, Patrícia.
Eu acho que assim, quando eu assumi, né, não sei, eu fui a primeira mulher, então nós não temos uma outra mulher para comparar, né? E eu sempre digo que o importante não é ser mulher, ser homem, é ter caráter, palavra, dedicação. Isso aí não tem sexo, não tem gênero. Homens e mulheres têm isso. Mas talvez, por ser mulher, eu entrei na OAB com uma visão, vou te confessar, Tiago, muito de mãe. Então, assim, eu via os advogados realmente assim como uma responsabilidade minha. Os advogados, eles me ligavam. Como seus filhos. Meus filhos. Como meus filhos. Então, o advogado me ligava, me mandava mensagem direta no Instagram. Estou aqui na delegacia, doutora, o que eu faço? Falei, vou acionar agora a comissão de prerrogativas, nós vamos falar. Quando era em outra cidade, acordei, presidente de subseção, no meio da noite, falou, desculpa, presidente, estou acordando, mas nós precisamos acudir. Então, eu quis muito dar esse amparo sobre 2 pilares, principalmente, que são essas 2 coisas que a gente falou. O primeiro é da qualificação. Então, toda a história do fortalecimento da ESA, do programa Anuidade de Volta, né? Que foi revolucionário, inclusive, em todas as outras seccionais, né? Total, assim, todo mundo quer nos imitar aí, mas São Paulo, que foi pioneira nisso, o valor da anuidade inteiramente vira crédito para você fazer os cursos da ESA. Eu acho que isso é disruptivo, né? Como a gente fala. Então, em primeiro lugar, qualificação. E, em segundo lugar, qualificação para novas tecnologias, para inteligência artificial, para, enfim, todo esse mundo novo, esse mercado novo. E, por outro lado, defesa de prerrogativas, né? A gente instituiu na OAB São Paulo um programa que chama Tolerância Zero e Reação Imediata. E o que isso significa? Primeiro, tolerância zero. A gente não pode normalizar pequenos desrespeitos. É que nem a violência doméstica. Começa pequeno, depois vai crescendo. Eu me lembro só um caso emblemático. Chegou aqui para mim, na minha gestão, o caso de um advogado que na audiência foi chamado de moleque, né? Não é para fazer essas molecagens, foi uma coisa assim que o juiz falou. E ele pediu, então, o desagravo. E estava ali havendo uma divergência lá na comissão sobre se o desagravo era devido, se isso era tão grave ou não. E quando isso chegou para mim, eu falei, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque se ele chamasse o juiz de moleque, ele saía preso por desacato. Por que a gente tem que passar pano? Por que a gente tem... Porque dizia-se assim, isso é normal. Bem, isso não é normal. Nós somos pessoas adultas, representantes da justiça, isso não pode ser normal. Então, tolerância zero quer dizer, né? Não é que nós vamos abusar e sair fazendo o desagravo e a torta e a direito, mas não vamos tolerar desrespeito, nem os pequenos, nem os médios, nem os grandes. Vamos agir. E reação imediata. Essa reação ela tem que ser rápida. Eu peguei na minha gestão, Tiago, eu fiz sessões de desagravo de casos que tinham acontecido há 10 anos atrás. Eu fiz um desagravo que eu comecei pedindo desculpa ali para o advogado desagravado, porque a própria OAB já desagravando o próprio advogado por atrasar 10 anos. Eu tive que pedir desculpa, olha, eu estou aqui para fazer a sua oração, mas eu primeiro preciso pedir desculpa. Não foi culpa minha, né, da minha pessoa física, porque eu não estava na gestão, mas é a culpa da entidade que eu represento. É inadmissível levar 10 anos para fazer um desagravo. Né? O desagravo ele tem que ser rápido. A gente conseguiu, eu com o Luiz Fernando Pacheco, né, o presidente da Comissão de Prerrogativas na minha gestão, a gente conseguiu zerar a fila de desagravo, a gente realizou todas as cerimônias de desagravo que estavam ali nos escaninhos, conseguiu estabelecer o limite de 1 ano até o julgamento de um processo de desagravo, não pode passar de 1 ano, porque o advogado tem que ter uma resposta rápida. E aí eu queria anunciar, embora isso não tenha sido uma iniciativa da OAB São Paulo, foi apoiada pela OAB São Paulo, que a partir de 2023 o desagravo passou a ser uma coisa muito séria, porque tem advogado que fala, mas desagravo. Não dá em nada. Não dá em nada. Ninguém liga, o juiz nem liga. Liga sim, porque a partir de 2023 o desagravo passou a ser considerado como uma prova de inidoneidade moral. A gente sabe que para se inscrever na OAB, um dos requisitos, além de passar no exame, é ter a idoneidade moral. Então, o fato da autoridade ter sido ré e ter sido condenada num processo de desagravo vai ficar inscrito num cadastro, o Cadastro Nacional dos Violadores de Prerrogativas, e esse cadastro vai estar acessível para todas as seccionais, até para ele não tentar se inscrever em outra seccional. É um cadastro nacional. Na hora que essa pessoa exonerar, porque tem muitas vezes isso, né? Foi juiz, foi promotor, foi procurador, aposenta, quer voltar, quer vir para advogar, competindo com os advogados, não é isso? Até usando ali a sua influência do passado,
sendo que foi um violador de prerrogativa na sua vida ali de servidor público. Então, se essa pessoa tivesse sido condenada num desagravo, vai ter uma marcação, ela vai ser considerada moralmente inidônea e ela vai ter a sua inscrição indeferida. Então, hoje em dia, mais do que nunca, é importante que os advogados não se curvem, que eles acionem a ordem, que a gente possa fazer o procedimento de desagravo, procedimento criminal, procedimento civil também, danos morais coletivos. Tem muito o que fazer, mas para isso a gente precisa de uma advocacia compatível, de uma OAB forte, como a que nós temos atualmente com o Leonardo Sica, né, que tem dado continuidade, eu quero ressaltar, a todo esse trabalho, com a primeira presidente também mulher da Comissão de Prerrogativas, Cláudia Bernasconi, que está fazendo um trabalho excepcional, desburocratizado, rápido, ágil. Então, é porque, normalmente, Patrícia, quem está nos assistindo, o advogado que busca o OAB para um desagravo, ele quer um amparo da sua própria instituição. E ele quer um efeito imediato. Ele não quer ficar esperando 10 anos, 5 anos, para ver se possivelmente teria ali um desagravo com relação a isso. E esse CNVP, que é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, ele é essencial, porque não fica somente na discussão entre advogados. Então, o serventuário, a autoridade pública, ele vai pensar 2 vezes agora antes de desrespeitar o advogado. Porque se ele quiser voltar a ser advogado, ele tem que respeitar as prerrogativas enquanto autoridade pública. E isso foi uma grande evolução, né, Patrícia? Com certeza. Eu acho que esse aperfeiçoamento, claro que sempre pode melhorar e vai melhorar, né? A gente melhora a cada dia. A gente instituiu a Escola de Prerrogativas também na ESA, que é um curso gratuito que toda advocacia pode fazer. E eu queria que, sei que a gente já está indo para o final, Thiago, mas também enaltecer o papel e a importância da valorização da mulher advogada. Eu não poderia deixar de falar disso, né? A gente hoje em São Paulo tem mais de 50% de mulheres, mas a gente sabe que as mulheres muitas vezes sofrem no exercício da profissão coisas que os homens não sofrem. Todo advogado sofre, né? Somos todos sofredores um pouquinho, mas as mulheres sofrem um adicional. Então, além de tudo aquilo, todo o desrespeito que o advogado sofre, muitas vezes ela sofre com assédio sexual, assédio moral, é ridicularizada, não é levada a sério pelo juiz, pelo promotor, pelo delegado, pelo colega. Às vezes é até preterida na sua profissão por um homem. Pois é, a OAB São Paulo publicou uma pesquisa muito séria que foi feita e que revelou que a maioria das mulheres advogadas já sofreu algum tipo de violência no exercício profissional. Muitas já pensaram, inclusive, em abandonar a profissão e muitas já sofreram violência do advogado da parte contrária. Ou seja, nós o próprio advogado não estamos respeitando. Exatamente. Nós mesmos não estamos. Então, temos que acolher e valorizar o trabalho da mulher advogada. Esse é um ponto crucial que a Patrícia fez com todo louvor ali, quando estava também à frente, e o Leonardo Sica também vem continuando esse trabalho maravilhoso. Mas para encerrar, Patrícia, antes de a gente terminar, eu gostaria só que você desse um breve comentário sobre a sua nova saga, né? Vamos dizer assim, como conselheira federal junto à nossa OAB federal lá. E eu queria que você contasse um pouquinho o que você está objetivando lá, quais são as suas pretensões e o que você vê de primeiro momento para a gente conseguir novos horizontes para a nossa advocacia. Bom, eu acho que assim, é muito bacana poder ser a voz de São Paulo lá no Conselho Federal, né? Nós temos hoje um conselho que tem 3 conselheiras mulheres, e não são quaisquer mulheres, né? Quando fala, mas é só mulher por quê? Isso aí é coisa de política? Não, é porque são mulheres que merecem, não é? Pelo menos penso assim, sou eu, né, que fui presidente da OAB São Paulo, a Dione, que foi diretora adjunta, e a Silvia Souza, que já era conselheira federal, somos as 3. E nós estamos lá, eu acho que com 2 missões assim, básicas. A primeira é, de fato, sermos uma voz firme da advocacia para a proteção da advocacia e das prerrogativas dos advogados. Mais uma vez, né? Muitas vezes a OAB federal precisa se manifestar e ela precisa ter o apoio do Conselho Federal, embora nós tenhamos o presidente, que é o Beto Simonetti, né, nosso presidente da OAB Federal. O Conselho Federal precisa estar ali junto, fazendo proposições, ou então não concordando com proposições que são apresentadas, enfim,
para a proteção da advocacia. Isso é muito importante. Nesse sentido, eu também fui nomeada como representante do Conselho Federal no CNMP, né, que é o órgão que julga. Foi nomeada já. Fui nomeada já estou atuando, já fui em algumas sessões. Isso é muito importante também, ter o olhar da advocacia lá no CNMP. Então, primeiro, é ser a voz da advocacia, uma advocacia independente, combativa, aguerrida como a advocacia paulista, na defesa das prerrogativas. E a outra coisa é propor, é impulsionar, fomentar uma mudança interna na nossa entidade, né? Isso é uma pauta não apenas de São Paulo, mas da advocacia brasileira, que é a possibilidade de eleger diretamente o seu presidente, não é? Em São Paulo nós elegemos, aqui no Tatuapé nós também elegemos, mas nós não temos eleições diretas para o presidente do Conselho Federal. E aqui não vai nenhuma crítica ao presidente Beto Simonetti, tenho grande respeito, grande admiração pela pessoa dele. A minha questão não é a pessoa, a minha questão é o sistema. É institucional, né? É institucional. Então, assim, uma instituição que se diz defensora da democracia tem que ter democracia interna. Você que nos assiste, você não gostaria de poder votar para o presidente da OAB Federal? Muita gente nem sabe quem é o presidente da OAB Federal, porque como não vota nele, como é uma chapa única, como isso é uma escolha ali, né? Enfim, dentro ali do Conselho Federal, que ninguém fica muito sabendo, muita gente nem sabe quem é o presidente do Conselho Federal. Eu tenho certeza que você, advogado, que você, advogada, gostaria de poder escolher o seu presidente para depois poder cobrá-lo. Porque também, se a gente não pode escolher, a gente não pode depois cobrar, dizer, olha, eu votei em você. Quantas vezes eu ouvi isso? Você também, Thiago. Muitas vezes. Eu votei em você, doutor Thiago. Agora o senhor não está fazendo isso, está fazendo aquilo? Quando a gente vota, a gente se torna ali parte daquele poder. Não é que todo poder emana do povo. É como é que a gente vai poder cobrar de alguém que a gente não votou? Então, São Paulo tem essa bandeira. É uma bandeira difícil, porque muitos estados são contrários a essa pauta. Eu não diria muitos estados, né? Muitas das pessoas que participam do sistema, mas eu tenho certeza que a grande maioria da advocacia, não apenas paulista, mas brasileira, é a favor das eleições diretas para a presidência do Conselho Federal. Até deixo aqui para os nossos espectadores desse talk show para você dar a sua opinião. Você é a favor? Você gostaria de votar para a presidência do Conselho Federal? Eu acho que vai dar a maioria que acha que sim. Mas então essa é uma pauta importante também, Thiago. E não tenha dúvida que, com certeza, toda a advocacia da OAB Tatuapé e todos os advogados que estão nos assistindo está com você nessa luta, está com os conselheiros federais que brigam por essa pauta de uma eleição direta, porque já deu, né, Patrícia? Uma entidade que defendeu as eleições diretas da democratização do nosso país, ela não pode se fechar simplesmente para uma eleição direta entre conchavos. Com certeza, as pessoas que ali representam, que é a advocacia brasileira, deve ter a sua representatividade com o voto direto à pessoa que eles entendam que seja a pessoa ideal. E essa pauta, com certeza, você tem meu apoio, tem apoio aqui da OAB Tatuapé e tem apoio de toda a nossa advocacia de São Paulo e dos outros estados. Patrícia, nós vamos encerrando. Eu também adorei esse bate-papo. A gente ficaria aqui horas conversando, mas infelizmente nosso tempo é curto e eu tenho certeza, já fica o convite, Patrícia, de você voltar aqui com mais novidades, com mais temas. Você sempre é muito bem-vinda aqui na OAB Tatuapé, sempre muito bem-vinda no Talk Show. E eu quero dizer, se você curtiu, já se inscreve no nosso canal aqui da OAB Tatuapé, deixa seu like e ativa o sininho, porque daqui 15 dias nós vamos ter mais OAB Noite Tatuapé. Ele é um programa semanal, quinzenal, vamos dizer assim, com novos convidados, novos temas quentes do universo jurídico. E agora, para encerrar, uma frase de impacto para a gente ter aí como perspectiva e crescimento na nossa vida profissional. A lei é um escudo para os justos e uma espada para os malfeitores. Edward Coke. Uma excelente noite e eu espero vocês até a próxima. Muito obrigado.